When the going gets tough, the tough get going. Tradução mais ou menos é, quando a coisa fica difícil, são os fortes que continuam. Acredito muito nisso e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos falar de persistência hoje? Vem comigo. Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Hoje eu quero completar o ciclo dos 5 P's do Código Alpha. As aulas começam na semana que vem e hoje é o 5º P, que é persistência. Relembrando rapidamente, primeiro P eu falei de posicionamento, depois eu falei de presença, aí eu falei de proposta, né? 5 coisas que você tem que ter em toda a proposta para ela realmente funcionar melhor. E para terminar, ontem eu falei de persuasão. Muito mais numa lógica de fazer com que destrave uma venda, não só influenciar que alguma coisa aconteça, mas também tirar as influências negativas, as coisas que estão atrapalhando alguma coisa. Se você quer realmente persuadir alguém, não pense só em fazer uma força numa direção única. Pense também em eliminar travas. Quando você destrava, quando você tira dificuldades, você facilita muito. É quase como se fosse um fluxo de energia. Destrave esse fluxo. Não fique só jogando mais energia. Se ele está travado, é pior, vai explodir aquilo. Não, você destrava a energia. E hoje eu quero falar com você sobre a persistência, que é o 5º P. Ela é super importante, mas primeiro eu tenho que falar um pouquinho de persistência. Eu falo de atitudes há muitos anos, né? Eu tenho o chá das vendas e persistência sempre fez parte da lista inicial. E eu, quando vejo a persistência, eu vejo um personagem que é um personagem cego. Ele não sabe para onde olhar. Então, a persistência precisa de um direcionamento. Tá? A persistência sozinha não serve para muita coisa, pelo contrário, ela é meio burrinha, porque a persistência é persistente, por definição. E ela, então, fica fazendo qualquer coisa, seja lá o que for, mesmo quando está dando errado. Então, se você pega, por exemplo, uma mosca tentando fugir por uma janela e ela fica batendo, aquilo é persistência. Vai funcionar? Será que? Provavelmente não. Vai dar uma tremenda dor de cabeça. Então, quando a gente está dando muita cabeçada, não é bem a persistência que tem que dizer. A persistência tem que dizer, calma, segura aí, volta, e aí deixa uma outra atitude assumir o comando aqui. Mas as outras atitudes precisam sempre da persistência. Pare para pegar, por exemplo, criatividade. Criatividade é uma coisa super importante, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas... eu preciso inventar coisa nova, eu preciso fazer uma coisa diferente. Ok, essas coisas novas e diferentes raramente dão certo na primeira vez. Concorda? Muitas vezes quando a gente está inventando, está tentando uma coisa nova, não vai dar certo na primeira vez. É a persistência que vem dizer criatividade, não tem problema, vem cá. Não deu certo essa vez, vamos tentar de novo. É a persistência que faz isso. Sabe aqueles, se fossem personagens, é a persistência que diz, vamos tentar de novo. Mas então veja de novo a criatividade e a persistência trabalhando juntas. Pega, por exemplo, iniciativa ou proatividade. Não adianta você começar coisas e não terminar. Muitas das coisas levam um certo tempo para construir. Pegue, por exemplo, a maior parte das vendas precisa de um certo número de contatos. Se você for analisar, você vai ver que, na imensa maioria das vezes, a maior parte dos vendedores e vendedoras está desistindo muito cedo no ciclo. Primeiro, por um motivo simples. Confundem tentativas de contato com contato. Então, a média, geralmente, depende do ramo, do setor, valor de compra, se já é cliente ou não, posicionamento, tudo que a gente já falou, mas basicamente entre 5, 7 ou 9 contatos, tá? Contatos para que uma venda aconteça. Os vendedores e as vendedoras começam a fazer esses contatos, mas confundem tentativas de contato com o contato real. E aí você tem um problema, porque eu estou me esforçando, eu tentei contatar e eu não consegui, mas na minha cabeça diz, pronto, já marquei um X, já tentei fazer, mas você não fez ainda, concorda? Você tentou fazer o contato. Então, se você pegar que eu preciso, vamos dizer 7, que é a média, e eu preciso fazer 4 ou 5 tentativas de contato para um contato, significa que eu tenho 35 tentativas de contato. Tá? Eu estou trabalhando com médias, né? Os números podem ser diferentes, mas você tem que entender essa lógica. Eu tenho 35 tentativas de contato para serem feitas para realizar uma venda. Qual é o vendedor, a vendedora que tem a persistência de fazer isso, a organização, o planejamento? Com o segundo ponto, que é uma pressão contínua por acelerar o processo, uma ansiedade contínua, nós queremos acelerar, e tá certo, o vendedor, a vendedora quer que a coisa evolua. O cliente está no ritmo dele, eu falei sobre isso ontem, quando eu falei de persuasão. Ele tem lá suas travas, tem suas dúvidas, eu tenho que lidar com isso. Mas note então que a iniciativa, só a iniciativa, também pode ser prejudicial, porque eu fico fazendo coisas e eu desisto rapidamente, por quê? Porque eu desanimo. Eu desmotivo, é a persistência que diz, vem cá, vamos tentar de novo hoje, junto com a iniciativa, vamos fazer uma coisa diferente, mas vamos fazer, é a persistência que faz essa costura, ela precisa de direcionamento. E aí vem uma pergunta super importante para mim, que é, como você lida quando as coisas dão errado? A persistência correta, ela se alimenta
se alimenta de coisas que deram errado ou que ainda estão demorando tempo para dar resultado. Então eu tentei fazer alguma coisa e não deu certo. E eu sinto que se eu fizer de novo, isso vai construir algo positivo, ou se eu fizer algo diferente, mas continuar fazendo vai me trazer algo positivo, é aí que a persistência entra. Se eu for uma vez para academia e voltar e ficar decepcionado porque meu corpo não mudou, não obtive resultados, você entende que o processo está errado? E que é a persistência que vai dizer, campeão, campeã, você tem que voltar amanhã, você vai ter que voltar depois da manhã, e vai demorar para dar resultados, porque a gente queria que o resultado fosse rápido, mas às vezes demora. E a persistência que vai te dar esse resultado. E muitas vezes, nesse processo de melhoria, talvez você até piore no caminho, porque a gente começa a mudar algumas coisas, e essas coisas até darem efeito, às vezes até piora nosso resultado. Persistência de novo tem que entrar, mas isso tem que ser uma força motivadora. Eu separei algumas coisas que eu queria conversar com você sobre isso hoje. Então, por exemplo, a energia depois do não. Recebi um não. Isso deveria me alimentar. Deveria me alimentar dizer, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer melhor? Quando eu tenho os poderes da mente, eu chamo isso dos poderes da mente. Tem muitos vendedores e vendedoras que estão quase como se fosse, né, do tipo um visionário que olha para um próspero e já diz, esse aí vai comprar, esse aí não vai comprar. Eu tenho várias brincadeiras, inclusive quando eu vou dar palestra falando sobre isso, histórias bem engraçadas e todas reais, não são inventadas, mas tem vendedor e vendedora que bate o olho e diz, já sei, certo? E aí você tem que ter cuidado, porque muitas vezes é falta de vontade de persistir, tá? E aí você racionaliza essa desistência com dizendo, eu já sabia que não ia dar certo. Zona de conforto é outra coisa. Muitas vezes a persistência nos leva a entrar em zona de desconforto, né? Porque o maior inimigo da persistência eu acho que é a acomodação. Tá? Existe uma acomodação persistente, inclusive, se você parar para pensar. Então, que a persistência é colocada na acomodação. E aí você tem que dizer, vem cá, de novo, né? Vou te tirar daqui. Mas eu preciso sair da zona de conforto e preciso experimentar coisas novas e preciso aprender e preciso me desafiar. E a persistência, quando bem canalizada, vai te ajudar a fazer isso. E depois tem outra coisa que eu vejo que é se a velocidade de resposta do cliente é diferente da que eu tinha expectativa, eu preciso de persistência. Eu tinha esperança de fechar esse negócio em uma semana ou em 10 dias, por exemplo, e está demorando mais de 3 semanas ou 4 semanas. Muita gente desiste, sendo que plantou, né, adubou, preparou tudo e na hora de colher começou e aí a pessoa vai embora e desiste porque às vezes eu preciso, né, fazer algumas outras coisas. E aí é quase como se tivesse desistido bem quando ia, né, colher os frutos de tudo que fez. Muitas das vezes que você conversar com campeões e campeãs de vendas, você vai ver que eles te contam histórias de clientes que levaram 1 ano, 2 anos sendo prospectados e contatados até fechar. Se isso já aconteceu com você, inclusive comente aqui, porque às vezes são nossos melhores clientes, né? Então, eu queria terminar esse vídeo dando 5 dicas rápidas para você trabalhar melhor a persistência, pensar um pouquinho diferente em relação a ela e como você pode aplicar. Se você é líder, fantástico para trabalhar com o teu time. Lembrando, esse aqui é o 5º P do Código Alpha, vou aprofundar muito isso aqui no módulo que fala sobre isso. Primeira coisa, não diga eu preciso ser mais persistente. Comece a dizer eu sou mais persistente. Isso, né, chama-se identidade. Cria uma identidade onde você se vê já sendo esta pessoa. Por que eu deveria fazer isso? Porque eu sou uma pessoa persistente. O James Clear, autor de Hábitos Atômicos, fala sobre isso. Crie esta identidade da pessoa que você quer ser, certo? E fale em relação a você mesmo como se você realmente fosse persistente. Segunda coisa, reduz o atrito para fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que ligar para clientes. Reduz o atrito. Crie um ambiente positivo, já deixa a lista pronta, já tenha preparado o que você vai falar. Precisa de um café? Vá, pegue traga teu café, mas reduza o atrito. Sempre que você for colocar um hábito, né, e a persistência em prática e você precisar, né, desse esforço inicial, reduza a quantidade de energia necessária para fazer e vai te trazer bons resultados. Defina sempre qual que é o próximo passo. Não pense, meu Deus do céu, eu preciso fazer 18 coisas aqui. Qual que é o próximo passo? Simplifique e vai te dar força. Só uma coisa. Se eu posso fazer uma coisa, pode, mas já evoluiu. Quarta coisa, rituais de recuperação emocional. Isso é super importante. Quando que eu recarrego as energias? Porque a persistência cansa. E quando eu recarrego energia, eu realimento todas as atitudes e principalmente a persistência. E para terminar, comemore pequenas vitórias, porque isso te faz focar no positivo e ver que você está evoluindo, ok? Trabalhe esses pontos, pense na persistência e se você quiser melhorar todas essas questões, venha fazer o Código Alpha comigo. Aulas começam na semana que vem, mais inscrições aqui no link. Tchau, grande abraço. Boas vendas.